Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Que gusto, uma vez mais, estamos aqui, chegando hasta você através do programa Obreiros em Foco. Está tudo bem? Se não está nada bem, esteja seguro que tudo lhe sairá bem através do poder de Deus. Primeira coisa, comparta ele programa em sua rede social, avise a todos que dentro dele programa vamos falar das 10 señales que prueba que uno está perdendo, aí está a placa, 10 señales que uno está perdendo a salvação. E vamos a ter ele momento de la oração. Me baço com água, já está aqui preparadito, as petições de aqueles que hão venido nos dias sábado, mas primeiro eu quero deixar o WhatsApp à sua disposição, para que você possa enviar seu nome e também o nome de sua família, 099 895 9144. Aqueles que nos acompanham pela TV Universal, você pode nos enviar pela rede Aleluia, e também aqueles que estão nos acompanhando por la Rádio Ecoantena 1030. Quem nos acompanha por Facebook, Obreiros Equador, e YouTube, Obreiros Equador Universal, envie seu nome e o nome de sua família por aí mesmo. Vamos começar o programa mostrando uma história a mais de quem tomou a decisão, de quem determinou serei fiel ao sagrado, quem determinou ter uma aliança com ele sagrado, e as ventanas dos céus foram abertas. E estas pessoas que antes estavam vivendo em uma situação e que hoje estão vivendo em outra situação, porque se uniram a Deus através de la fidelidade. Preste muita atenção e já regressamos. Mi nombre es Carlos González y antes de empezar a participar de los servicios, yo no era diezmista y tenía muchos problemas. Mi vida financiera estaba muy cerrada, no había dificultades para poder pues llevar mis gastos, cubrir mis gastos, y participando de los servicios entendí que pues había una salida. Empecé a participar y a separar mi diezmo de lo que yo ganaba. Y pues poco a poco Dios empezó a ayudarme, a abrir mis caminos, a prosperarme, a ser más eficiente en mi trabajo y a poder lograr cubrir mis gastos de mi vida, tanto mía como de mi familia. Hoy mi vida es diferente, ya no tengo problemas de limitaciones, tengo suficiente para poder hacer gastos, mis gastos, cubrir mis gastos, y también pues a veces ir de paseo con mi familia, gracias a que me volví diezmista. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Você nunca poderá pensar que está sola e que está solo. Você deve crer que Deus lhe pode ajudar e não quedar aí chorando, não quedar aí pensando em desistir dele bem maior que é a vida, porque mientras há vida, há esperança. Sepa que há esperança, mas é necessário que uno pueda reaccionar, que uno pueda tomar uma decisão. Uma boa decisão que você tomar hoje poderá cambiar toda a história, todo o rumbo, toda a sua vida, mas depende de você. Eu quero mostrar uma história
de quem tomou uma mala decisão. Estava bem, é verdade. Estava bem lutando, estava na presença de Deus, mas tomou uma mala decisão. E esta mala decisão levou esta pessoa a viver escravo de las tinieblas, dele sofrimento, mas logrou em regressar. Preste muita atenção, porque quando colocamos estas histórias, não é para humilhar, ou tampouco criticar, mas para que nós outros venhamos a cuidar-nos, para que o mesmo não pueda passar com nós outros e está vigilando 24 horas. Daqui um rato, eu vou mostrar señales que um está perdendo a salvação. Passe a voz, avise a todos, comparta, aí está a placa, comparta com seus amigos, com as pessoas, para que possam participar, e já está com a Bíblia, porque vamos atender ele momento de la meditação. Pero deixe seu vaso com água preparado, e aqui já estão as petições, que daqui um rato vamos nos unir em la fé, por esta nação, por este país e por todos aqueles que necessitam de oração. Vamos a esta história. Mi nombre es Jenny Pacheco. Yo llegué a la iglesia con mi mamá, soltera. Sí, no estaba casada. Y estaba en el grupo joven, todo estaba yendo bien. Me hice más calmada, tuve más un encuentro con Dios, porque yo sufrí de chica, porque mis padres mucho se peleaban, muchos problemas en la casa, y así es como llegué con mi mamá. Estando yo en la iglesia, participaba, comencé viniendo los viernes, los domingos, los miércoles, así comencé a participar poco a poco. Yo me retiré de la iglesia porque me enamoré, que se llama el amor, ¿verdad? Y los movimos un poquito distante, fuera de la iglesia. Yo comencé a tener problemas en un lado del estómago, y a mí me daban vómitos y no podía ni acostarme, ni sentarme, ni comer, nada, y lloraba toda la noche. Y el doctor me recetó una medicina que se llama Vicodin, y yo me comencé a inducir, a quererlo tener todo el tiempo para el dolor. A veces ni tenía dolor y me la tomaba para sentirme bien. Y cuando el doctor me dijo que me iban a tener que abrir para ver qué exactamente tenía, yo preferí regresar a la iglesia. Mi vida al regresar está 100% bendecida en todos los sentidos, porque mi esposo ya viene a la iglesia, todos estamos en la iglesia, mis hijos, tengo 4 hijos, y todos estamos unidos. Nunca pienso dejar la iglesia otra vez. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Todos os dias, desde lunes, estamos mostrando as 10 ou quase as 10. Cada dia, 2 señales que um está perdendo a salvação. Pero antes de mostrar as señales, eu gostaria de lhe mostrar este mensagem. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mire que está escrito: sin embargo, os terdes não estão em la carne, sino en el espírito. Pablo digo, os terdes não estão em la carne. O que está em la carne?
está vivendo uma vida desordenada espiritualmente, está em la carne, um está permitindo enganar, ser enganado, está permitindo que todas as ganas que vêm, você agrada e desagrada a Deus, mas quem está em espírito, não, porque ele digo, sin embargo, ustedes não estão em la carne, sino en el espírito. Se em verdade o Espírito de Deus habita em ustedes, pero se alguém, mire, pero se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele tal, mire que ele dijo aí, ele tal não é de ele. Quem está em espírito e quem tem o Espírito de Deus está firme, está determinado a manter-se firme hasta el fim. Mas ele digo, pero se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele tal não é de ele, ou seja, não pertence a ele, não está em la proteção de ele, e por isso muitos estão aí perdendo sua salvação. De alunos, eu falei de 2 señales e quero volver a falar para que você possa entender, porque são 10 señales e cada dia estamos falando de 2 señales. Nós outros falamos lunes, coloca aí qual foi a primeira señal, aí está. Não tem tempo disponível para Deus, as prioridades são para si e para as pessoas. Coloque a segunda señal. Não tem mais contato com Deus, não tem disposição para orar, agradecer e adorar a Deus. Esta é a segunda señal que um está perdendo sua salvação. Martes eu falei da señal número 3 e número 4, el dia martes. Aí está, coloque lá número 3, por favor, graças. La leitura da Bíblia ha sido aborrida e cansativa para ele. A gente que está aborrido em ler a Bíblia e já é algo fadonho, algo cansativo, já não há prazer de meditar e se alimentar da palavra de Deus. La quarta señal, não mira mais lo espiritual como su bem maior. Há muita gente que sua vida espiritual, lá abandonou de uma maneira incrível. Já está relaxada na vida espiritual, não é mais a prioridade. Dia miércoles, ayer, hablamos de la quinta señal e de la sexta señal. La quinta señal, tiene medo de la muerte ou de la venida del Senhor Jesus. Há muitos que quando escute hablar de la venida, del arrebato, quando escute hablar de la muerte, lhe tem medo, porque sabe que não está em condições de viver sua eternidade com Deus. La sexta señales que eu falei ayer, la sexta señales, se preocupa em agradar mais a las pessoas que a Deus. Hasta falei ayer que não há nenhum problema em amar sua família, em considerar sua família, em amar seu marido, sua esposa, seus filhos, não há nenhum problema. O problema é não colocar todo isso por em cima de Deus. Quando uno coloca família, esposa, marido, filho, tudo por em cima de Deus, aí aonde está o problema. Quantas muchachas, quantas mulheres, quando são ameaçadas por ele novio, ameaçada por a novia, você vai nesta igreja, você é isso, por que está nessa igreja? Quantos que abandonam a fé
para agradar a sua noiva, para agradar a sua noiva, ao seu noivo? Quantos que estão cambiando a Deus por outras pessoas? E hoje vamos falar da sétima señal e da oitava señal. A sétima señal é essa: já não tem ele mesmo temor com as coisas santas. Antes havia um temor por causa do Espírito Santo, porque estava em espírito e não em la carne. Havia um temor em lo que iba a falar, em lo que iba comentar, ele comentário. Havia temor em suas miradas, havia temor em los pensamentos, havia temor em seu comportamento, e há muitos que estão perdendo esse temor pouco a pouco e desprezando as coisas santas. Agora veja o oitavo señal. Quando está em la igreja, não se concentra em ele mensagem, em la oração, ou tampouco em la adoração. Quando está na igreja, em la hora dele mensagem, dela prédica, não presta atenção, não se concentra. Em la hora dela oração, abre os olhos. Em la hora dela adoração, aquela adoração fria, água com açúcar, aquela oração que não tem sabor, que não tem força. Amanhã não vou falar mais sobre as duas para finalizar estas 10 señales que mostra que está perdendo a salvação. Estamos em uma expectativa para este sábado agora. Vamos participar da reunião da armadura, da reunião de obreiros e a última parte da armadura, que é a espada. Vamos estar explicando que é essa espada, para que serve essa espada. Você não pode faltar. Aqui estão as petições de todos os sábados. Cada sábado todos han traído as petições. Vai ser uma bendição. 5 da tarde, invite a todos que você pode invitar, porque com segurança esta última reunião da armadura será para completar desde a primeira, e será muito forte. Passe a voz e não permita que nada leve você a viver na carne, mas viva em espírito, vigilando, porque por pouco há muitos perdendo ele bem mais precioso, chamado vida eterna. En el capítulo anterior de las 7 señales del fin, vimos que Israel funciona desde hace tiempo como un termómetro del mundo. Cuando este país está en paz, el mundo está en paz. Pero cuando esta región está en conflicto, el mundo entero es afectado colateralmente. Por ello, debemos estar atentos de todo lo que pasa en Israel. Pues en este sitio está ligado el cumplimiento de las profecías bíblicas. Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entren a algún refugio subterráneo de cualquier clase. Las 7 señales del fin. Capítulo de hoy, fuga en masa.
son las imágenes del dolor, la destrucción y la muerte. El mundo en el que vivimos está al borde de un colapso. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como consecuencia de esas señales bíblicas, muestran que la humanidad vive una de las crisis migratorias más graves de su historia, desde la Segunda Guerra Mundial. Según un reporte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 71 millones de personas han tenido que huir de su país por hambre, guerra y persecución, y la cifra va en aumento. Entre los casos más emblemáticos actualmente es el de Siria y de Venezuela. Siria vive un desplazamiento masivo. Más de 11 millones de sirios han tenido que dejar sus hogares, y la factura humana de la guerra en ese país, cuyas víctimas tienen nombre y rostro, suma más de 500,000 de personas muertas. Para huir de la guerra, cada día miles emprenden un arriesgado viaje en embarcaciones clandestinas repletas de personas para ir a Europa. Pero no todos logran llegar, lo que ha provocado cientos de muertes durante la travesía en el mar Mediterráneo por naufragio, sed o insolación. Como el cuerpo de este niño sirio que apareció muerto a la orilla del mar, ya que el barco donde iban sus padres naufragó, una imagen que sacudió al mundo. Mientras los sirios huyen de una guerra, los venezolanos lo hacen por un gobierno represivo. El drama humanitario que se vive en Venezuela es aterrador. Violencia, represión política, desabastecimiento de comida y medicina son las causas de la migración masiva que sacude a ese país de América Latina. La Organización de Estados Americanos, OEA, informó que al menos 4 millones de venezolanos han dejado su hogar, y la mayoría de ellos fueron recibidos por países de la región como Colombia, Perú y Brasil. Al inicio del 2019, el reloj del apocalipsis, creado en 1947 por científicos de la Universidad de Chicago, está a 2 minutos del fin del mundo. Este reloj es una forma simbólica de representar el peligro en el cual se halla la humanidad de llegar a su fin. Cada minuto que el reloj del apocalipsis se acerca hacia la medianoche es un minuto más cerca del fin. Los sucesos que se van dando en el mundo es como las manecillas se van moviendo. A pesar de tantas señales evidentes que están aconteciendo, la mayoría de las personas, y sobre todo cristianos, están ignorando las cuestiones del fin. Un claro ejemplo es lo que pasó en Tlahuelilpan, Hidalgo, México, donde miles de personas consiguieron gasolina gratis de un ducto perforado clandestinamente que comenzó a regar combustible. Todo parecía estar bien, pero la negligencia los hizo ignorar el peligro y de repente una enorme explosión ocurrió. Las imágenes son escalofriantes, personas corriendo como antorchas encendidas por el fuego. El saldo de esta tragedia, cientos de muertos y decenas de heridos. En el lugar había un aviso de no excavar por riesgo de explosión, pero el aviso fue ignorado. Muchos están llevando así su vida espiritual. Aún con tantas señales de la venida del Señor Jesús, las personas insisten en ignorar los avisos y continúan viviendo inmersos en sus propios placeres, en el pecado y en el error, como si nada estuviera sucediendo en este mundo, hasta que serán tomadas por sorpresa, como estas personas lo fueron, sin ninguna oportunidad de escapar del fuego eterno. No ignore los avisos del fin. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión.
@obrerosecuador. Vamos agora ao momento da oração, é o momento de falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, por la fé, nós outros nos unimos neste momento, e não é muito por hablar que ele milagro acontece. Por isso, eu já determino que este enfermo levante e ande. Eu determino que el dolor desapareça, câncer, enfermidade em los huesos, em los riones, em los pulmões, esta persona que está respirando com dificuldade, vírus maldito, aleja-te deste corpo, dolores, migraña, pesadilla, todo el mal, insônio, salga da vida desta persona, e que toda classe de espírito atormentador, angustiador, salga deste hogar, salga desta família, e sejam livre deste peso, deste mal, e que em nome de Jesus, meu Padre, dos servos, aqueles que estão em la batalha e já determinaram que estarão hasta la muerte, sejam bendecidos obreiros, sejam bendecidas todas as obreiras, colaboradores, CPOs, membros, Grupo ROV, evangelizadores e a todos que participam desta oração. Em nome de Jesus, que esta nação, que este país esteja coberto das bendições de Deus, e que as tinieblas perdam a força, e que este povo equatoriano sejam bendecidos, que estas águas, que este vaso com água seja consagrado, e ao beber da água sejam bendecidos por ele poder de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos da água. Será um sábado para cerrarmos esse propósito com toda a força, porque você necessita da espada. E que espada é essa? É a palavra de Deus. E como saber manejar essa espada? Você vai aprender este sábado às 5 da tarde. Organize-se todos os obreiros, todas as obreiras, todos os evangelizadores, CPOs, passe a voz para que você não perda algo que lhe dar muitas bendições espiritual. Mas mientras não chega dia sábado, manhã viernes, estaremos nele propósito del desafio de la cruz. Vamos estar desafiando suas enfermidades, vamos estar desafiando essas tinieblas que se encontram a perturbar sua vida, esta envidia, esta maldição que lhe acompanha. Você vai entrar de uma maneira, você será livre deste mal que lhe atormenta. O primeiro serviço será às 7 da manhã, se lhe gusta vir templando. Depois às 10, 12 dele meio-dia, 3 da tarde e a última às 7 da noite, Avenida das Américas 305, ao norte de Guayaquil, e em todas as igrejas universal do país. Você deve buscar ajuda, porque podemos lhe ajudar e sua vida pode cambiar, porque para Deus
não há nada impossível. Bendiciones para todos e hasta mañana. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.